Pois bem, meu povo, hoje é vinho. Hoje tiramos uma sexta-feira para encher a cara. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um editorial do The Talk, sua folha literária, que aguarda no seu número 9, deleite da leitura de todos vocês, a nossa mais recente edição, que saiu no dia 31 de agosto. Não sei por que eu acho que eu estou em outubro. Tá bom, gente? Estou meio perdido no tempo e no espaço. E vamos dar uma olhada aqui antes de partirmos para o nosso editorial. Vamos só checar uma informação aqui. Gente, estou checando informação aqui pelo seguinte. Como vocês puderam acompanhar, no editorial véspera de feriado, do aniversário de um ano dos editoriais do The Talk, tivemos uma espécie de bastidores aqui do nosso editorial, tá bom? Como é que funciona o editorial, como é que faz, etc. São essas coisas que rolaram no editorial de festa, da festa de aniversário, não da véspera de feriado, da festa de aniversário. Tem lá um bolo na capa e tal. Quando vocês entrarem no canal, vocês vão achar esse editorial. Conta algumas coisinhas, como por exemplo, não ter uma data fixa para os editoriais, né? Então, quando é que eu gravo o editorial? O editorial eu gravo quando gravar. Entendeu? Liga a câmera e vai. Acho que já deram para vocês sacarem, né? Então, quando esse tipo de coisa ocorre, tipo liga a câmera e se joga, a coisa funciona mais ou menos assim. Não tem uma data fixa para a gravação, que obviamente é gravado, passa por alguma edição mínima que passa, não tem muita edição, mas a gente grava, às vezes a gente grava, o editorial vai pro ar todas as sextas-feiras no final de tarde, às vezes eu gravo de manhã. Tem dias que eu gravo com 5, 6 dias de antecedência, eu gravo no sábado, no domingo. É o caso desse editorial, desse nosso bate-papo dessa sexta-feira, 23 de setembro, que eu estou gravando na terça. E eu estou de olho aqui, né, dando uma olhada aqui e acolá aqui na tela do computador, porque eu estou gravando numa terça-feira e talvez vocês já estejam vivendo essa situação, mas como eu gravei na terça-feira, vocês agora estão vivendo uma situação, ou não também, porque como eu estou gravando numa terça-feira, existe uma declaração do Vladimir Putin 3 horas da manhã da quarta-feira. Não se sabe se ele vai dar o resultado de uma espécie de referendo que está tendo nas regiões de Donbass e Donetsk e algumas outras regiões da Ucrânia, que são regiões da Ucrânia de maioria russa, e que provavelmente devam decidir fazer parte do território russo. Tá? Ou seja, é praticamente quase que uma declaração de guerra. Eu acredito que ele, na quarta-feira, tenha dado essa notícia. Mas, como eu estou numa terça-feira, eu não sei que notícia ele deu. Pode ser também uma declaração de guerra, tá? Que já tem um alinhamento com China, com Irã, essas coisas todas, então pode ser que você já esteja assistindo esse editorial já dentro de um período de uma terceira grande guerra, tá bom? Como estou fazendo a gravação na terça-feira, né, isso acaba acontecendo, tá? Então a gente acaba perdendo as atualidades da coisa. Entrando no setor de serviço, acharam que eu ia esquecer, né? Abstraiam os sons ao redor. Abstraiam os sons ao redor. Antes de eu começar a gravar esse editorial, já estava um inferno, tá, gente? A cachorrada estava dançando, já estava dançando tango, cantando samba, um pagode muito animado, um pagode canino dos nossos amigos latidos, estavam, enfim, gente, a milhão na latição. Então, peço para que vocês, como eu sempre faço em todo editorial, que vocês abstraiam os sons ao redor, tá bom? E acompanhem até o fim, né? Hoje, de fato, vai ser super curto, mesmo, tá? Talvez seja um pouco o espírito do tempo e tal. Tá aí na tela para vocês.
capa do número 9 do The Talk, também está na tela e no corpo da postagem o link para a leitura de vocês. Eu não vou filiar a revista hoje. Eu vou filiar a revista no último dia do mês, dia 30. Cai numa sexta-feira. Próxima sexta, a sexta da semana que vem, já é a sexta, a última sexta-feira do mês. Tá bom? E última sexta-feira do mês e último dia do mês. Então lá eu vou fazer mais uma passagem. Mas está aí a capa para vocês, está aí o link está no corpo da postagem também. Espero encontrá-los todos e todas lendo este maravilhoso número que foi o The Talk número 9, que está sendo o The Talk número 9, né? Não é que foi. Foi lançado, mas ainda está rolando o The Talk número 9, tá? É isso, gente, no setor de serviços. Temos também Eugênio Martins Júnior, que é a segunda parte do nosso The Talk 9. E temos, obviamente, o entrevistão na segunda metade da revista, que é oriundo do nosso The Talk ao vivo, que está aí a capa para vocês, e também o link, também no corpo da postagem, tá? Não, se você não quiser anotar nada aí, porque em geral o link é cheio de letra, número, aqueles símbolos que eles colocam, né, para identificar o vídeo, às vezes fica difícil anotar, vai no corpo da postagem, clica lá que você já entra direto no The Talk ao vivo, tá? Eu preciso contar direitinho no próximo The Talk ao vivo por que era chamado The Talk ao vivo, tá? Eu já contei essa história, se eu não me engano, quando teve o primeiro com a Madeleine Alves, eu contei mais ou menos o que era, tá? Como é que funcionava, era no Ao Café, aquelas coisas todas e tal. Beleza, gente? Mas tá aí Eugênio Martins Júnior para você. Por favor, assistam ao grande bate-papo que gerou o entrevistão da segunda metade do The Talk ao vivo. Tá bom, gente? Enfim, espero que estejam todos bem, todos vocês estejam muito bem, né? Que de fato a declaração de Vladimir Putin 3 horas da manhã de uma quarta-feira vai dar 10 horas da manhã em Moscou, de fato não seja uma declaração de guerra, seja apenas o comunicado do plebiscito lá, do referendo, um referendo que, se for decidido que essas regiões da Ucrânia serão anexadas à Rússia, é a Terceira Guerra Mundial, porque vão querer tomar o território de volta. Se tomar o território de volta, é invasão a um Estado. Enfim, gente, eu não vou entrar muito na questão geopolítica da coisa. Eu até tenho uma posição em relação a isso, tá? Eu acho que a gente está chegando à parte final de escaramuças que duraram os últimos 8 anos, ou seja, a história é muito longa, tá? Não dá para tomar partido, o único partido que eu tomo é o do povão, porque o povão, como sempre, leva na cabeça. Na verdade, é outra parte do corpo que o povão leva, tá bom, gente? É aquela que você pensou, tá joia? É essa mesma que está na sua cabeça poluída. É lá que o povão leva, toda vez que tem uma guerra declarada, quem leva pior é o povão e o pobre, que perde a vida impreterivelmente nessas situações, e a gente já fez coisas aqui durante esse ano, em fevereiro, quando o Vladimir Putin ele entra em alguns territórios da Ucrânia, eu já tinha feito, né, o editorial a respeito disso, e vocês já conhecem minha posição em relação a isso. Espero que a declaração, que para mim será amanhã, mas que para vocês já aconteceu, não tenha acontecido nada demais nessa declaração, que ele não tenha declarado guerra, que ele não tenha ameaçado ninguém, nada, nada, nada. Mas, enfim, se estivermos em guerra, esse editorial vai subir, sobe, né? Guerra. Só que eu, como estou numa terça-feira, não sei se foi declarada a guerra ou não. Mas, enfim, gente, vamos à literatura, que é o que interessa. De fato, hoje vai ser super curtinho o nosso bate-papo. Nos dois últimos editoriais, o especial véspera de feriado e o último, da semana passada, a gente mais ou menos falou sobre isso. Sobre a questão de liberdade de expressão, né? De novo, depois de um ano de editoriais, estamos de volta a esse assunto, a tal da liberdade de expressão, porque as pessoas têm de ter liberdade de expressão. Expliquei direitinho o que eu penso, o que é, o que vai ser, etc, etc. Expliquei tudo isso direitinho no especial véspera de feriado, tá? Deu 1 hora e meia de conversa e ali eu analisei direitinho, né, o que está rolando. Basicamente isso. E aí eu peço para que vocês voltem a esse editorial e tal. Pois bem, o que está acontecendo? Toda vez que eu estou subindo, tanto o editorial do The Talk aqui, como o meu podcast, que é o É Só o Áudio, né? Eu subo toda quinta para sexta.
Tá? Então, quinta-noite, a parte de áudio do É Só o Áudio, que está no Deezer, está no Spotify, você pode também ouvir pelo Acast. Se porventura você me achar no Facebook, você vai achar todos os links ali. Ou na minha página, Marcelo Rael, tá? Eu também tenho uma página no Facebook, tem o meu perfil, tá? Tem o meu perfil e a minha página, tá? Nas duas eu publico por lá os links. Você pode ouvir pelo Cast, caso você tenha conta. E nem precisa ter conta, tá, gente? Dá para ouvir no. É que se vocês vão ter que enfrentar o comercial. Quem não é assinante da Deezer, quem não é assinante de Spotify, entre um podcast e o outro, entre uma versão e outra da revista, acaba tendo que ouvir comercial. Mas se você ouvir principalmente pelo Open Spotify, que é aberto para todo mundo, você ouve pelo browser, você não precisa baixar o aplicativo. Enfim, vocês podem ouvir o É Só o Áudio por lá, que é o meu podcast, o podcast pessoal, não misturo muitas estações, costumo não comentar muito, tá? Mas eu tenho esse podcast, que na verdade é uma espécie de treinamento para passar esses editoriais aqui do The Talk pro Spotify e pro Deezer também, né? Deixar parte de áudio dos editoriais, tá bom? Só que toda sexta-feira que eu subo alguma coisa, tanto no É Só o Áudio quanto aqui, é que no É Só o Áudio eu subo à noite, 7 da noite. De quinta sobe o É Só o Áudio. Aí na sexta sobe os editoriais do The Talk. Quando eu estou subindo, e às vezes eu já deixo programado na segunda e terça-feira. Rapaz, quando eu estou subindo, o Salman Rushdie sofre atentado, morre a rainha da Inglaterra, e na semana passada teve um caso com um grande ator brasileiro, foi preso. O nome dele é José Dumont. Procurem lá no Google, tá bom? Por que ele foi preso dessa vez? Tá? Procurem lá, Zé Dumont. Aí vocês vão saber qual foi o motivo da prisão, tá? Pelo que ele foi preso. Enfim, é aquela palavrinha inominável, né? Que não dá nem para arriscar falar aqui. Eu já tentei não falar no editorial, no festival não, no editorial especial véspera de feriado. Eu não falei a palavra. Mas vai lá no Google, pega um noticiário da prisão do Zé Dumont, a questão de uma semana, que aí você vai saber qual é o motivo da prisão do Zé Dumont, que está lá, no caso, a peça jornalística cita qual é o motivo, mas que eu não vou pronunciar a palavra aqui, tá bom? Para não evitar problema, não evitar, né, tiozinho, tio Marcelo, tio Celinho põe a mão na testa. Foi um choque para todo mundo. Mas enfim, o motivo foi aquele. E eu tinha utilizado, tá, no editorial da anterior da véspera de feriado, não me lembro qual foi o editorial, é, e na própria véspera de feriado, eu tinha utilizado o motivo crime da prisão do Zé Dumont como exemplo do que não fazer, ou como exemplo de que é, não há liberdade de expressão. Então vamos pensar a coisa da seguinte forma, da seguinte maneira. Eu decido me inspirar no que aconteceu semana passada, semana retrasada, com o Zé Dumont, para criar um personagem. Inspirado nele, ou inspirado naquilo que aconteceu com ele. É meio óbvio que eu não vou vender livro nenhum. E é bom eu sair da minha cidade. Porque, obviamente, se eu entrar numa farmácia, num supermercado para comprar comida, vai ter segurança me catando pelo colarinho e me jogando porta fora. O segurança do supermercado não vai entender que eu copiei um personagem que já existe, ou me inspirei numa pessoa que já existe, e que o espaço do meu livro é um espaço ficcional. Ele não vai entender isso. Ele vai entender que eu estou fazendo apologia ao tipo de crime que levou o Zé Dumont à prisão a questão de 1, 2 semanas, que eu sou um degenerado, e aí, por tabela, ainda vai a reputação da minha família. Quer dizer, minha mãe e meu irmão, meu pai já é falecido, minha mãe e meu irmão vão levar na cabeça, né? Vão tomar essa pela proa. Então eu tenho liberdade de escrever qualquer personagem que eu queira nos meus romances literários? Não, não tem.
Não tem liberdade nenhuma. Então, esse personagem, se eu quiser criar um personagem, nem que seja de 5 a 10 páginas de um livro de 400, vai ser um personagem quase que um traço dentro da história. Mas que tenha cometido esse tipo de crime, o simples fato de existir esse personagem, a maioria do público não vai entender. Né? Se já é hediondo ou nojento o motivo da prisão do ator José Dumont, imagine eu fazendo um livro que durante 10 páginas tem um personagem que tenha esse crime, ou tem essa inclinação que é considerado crime na maior parte dos países, pelo menos do mundo ocidental. Né? Não dá, né? Ah, Marcelo, mas você tem que exercer o direito da sua liberdade de expressão de você escrever o personagem que você quiser. Legal, galera. Aguenta o tranco. Se eu quiser, eu tenho. De fato, eu tenho a liberdade total de escrever sobre um personagem que de repente tenha como hábito ou como predileção o motivo crime, o crime que motivou a prisão do Zé Dumont. Esse último, mais recente, essa última prisão dele. De fato, eu tenho liberdade, mas eu tenho que estar preparado para aguentar o tranco. E aí você tem que pensar duas vezes. Porque se de repente alguém descobrir que é amigo de Marcelo Rael Corrediari, roda. A pessoa não escreveu nenhum poema, nenhum recadinho para deixar grudado. Na porta da geladeira a pessoa escreveu. Mas é amigo do Rael. Ou é a mãe do cara, ou é o irmão, ou é o primo. Aí roda a família inteira. Oh, tu é primo daquele cara, tu é irmão daquele cara, tu é amigo daquele cara. Aquele cara degenerado, toma vinho rosé. Né? Então é o seguinte, galera. Tem liberdade de expressão? Segundo as leis do mundo ocidental, constituições, sei lá, Constituição Municipal, Estadual, Federal, tá. Regimentos internos de empresas, tá. Diz que tem. Experimenta. Experimenta você colocar um personagem que é tido como nojento, asqueroso, que tenha cometido um crime nojento e um crime asqueroso. Experimenta você fazer um personagem inspirado nessas pessoas que cometeram esses crimes nojentos e asquerosos. Experimenta. Se você tiver firme para aguentar o tranco. E o pior é que foi coincidência. Foram os dois. Foi o especial véspera de feriado. Eu cheguei a falar alguma coisa nesse último? Nesse último não. Nesse último eu falei? Não, nesse último não. Que eu fiz a análise do conto da Maria José Goldschmidt, que está no The Talk número 9, que é Rafael Homem da Bicicleta Preta. Aí eu não toquei no assunto. Eu toquei no assunto no véspera de feriado, do 6 de setembro, do especial véspera de feriado, 1 hora e meia e tal, e o anterior, tá? E eu já tinha tocado nesse assunto um ano antes. Exatos um ano antes, tá? Então, se você pegar os últimos editoriais, dá em torno de 46 editoriais ao longo do ano, eu já tinha tocado nesse assunto, né? Tem liberdade de expressão? Tem. A Constituição defende? Defende. Só que ela não vai te proteger da reação da plateia. E a mesma coisa acontece com outros crimes chamados de. O pessoal curtia muito o famoso Law and Order, né? Tinha um seriado, uma parte do seriado do Law and Order que era o Special Victims Unit, SVU, ou SVU, né? Que eram os crimes de atentado ao pudor, crimes sexuais, etc. Imagine, uma pessoa que cometeu um crime sexual, eu transformo o ocorrido na vida real, dou uma recriada e coloco essa pessoa dentro de uma obra literária. Acabou minha carreira. Como romancista e contista, acabou minha carreira. A minha e do resto da família. E se descobrirem que fulano de tal é minha prima, fulano de tal é meu primo, esse senhor aqui é meu irmão, essa senhora aqui é minha mãe, mas não vão vender para a velha nem um saco de açúcar. Tipo, a senhora saia daqui. Né? Pelo simples fato de eu ter criado um personagem que comete crimes nojentos. Como, por exemplo, o crime nojento cometido pelo Zé Dumont.
tá? Não vou entrar aqui, não vou fazer aqui nenhum tipo de discurso, tá? Porque eu já estou caminhando aqui para o final do editorial. A gente está acompanhando aqui o noticiário para saber como é que a polícia está investigando esse caso que levou o Zé Dumont à prisão. E justamente está acontecendo um monte de coisa, gente. Exatamente quando eu termino e vou subir o vídeo, morre rainha, Zé Dumont preso, um monte de barbaridade, né? Tomara que vocês estejam assistindo essa gravação de terça-feira desse nosso bate-papo de sexta-feira e que pelo menos estejam todos em paz, tá? Que não tenham sido declarado guerra nenhuma na quarta-feira com o seu Vladimir Putin e Companhia Limitada, que também, porra, já está enchendo o saco esse negócio aí. Desculpe o palavrão. Pois bem, gente, eu vou terminando aqui, tá? O nosso bate-papo, utilizando aqui uma segunda parte. E dá para ver que hoje é curto mesmo. E essa segunda parte tem a ver com um bate-papo que eu vi num grupo de WhatsApp, que é o grupo de WhatsApp da turma do Autoria, tá? Que é uma conhecida agência literária da cidade de São Paulo. E eu estava lá no grupo, tinha um grupo de WhatsApp. O grupo tem não sei quantas pessoas dentro daquele grupo, enfim. Toda vez que você abre 1.000 mensagens, então fica até difícil você pegar alguma conversa ali. Mas eu peguei uma conversa de uma galera que tinha ido para uma. Enfim, devia ter recebido algum dinheiro, um salário, sei lá o que rolou. Pegou dinheiro, foi para uma livraria e os livros lá estão na média de 80, 100, 110, R$ 120, um livro de 200 páginas. A gente que trabalha no meio está enfrentando esse problema, tá? Eu, por exemplo, trabalho muito com a Boxu. A Companhia das Letras também imprime alguns trabalhos dela, algumas tiragens com a Boxu, tá? Mas a Boxu, ela tem impressão digital, para quem é pobrinho, nosso caso, tá? Para quem tem dinheiro, ela tem o parque gráfico todo, entendeu? Impressão offset 4 cores, dupla face, 8 cores, dupla face, enfim, tem aqueles equipamentos altamente sofisticados, etc, etc. Mas também tem a famosa maquininha digital, que é para os mais pobrinhos poderem imprimir seus livros, né? E os pobrinhos estão tendo muito problema porque é um livro de entre 250 e 300 páginas de um autor independente está saindo R$ 60 só o livro. Ou seja, você não pode colocar nem frete ali, nem cachê o seu trabalho, o cachê do seu trabalho ali no preço final do livro, que senão vai para 80, 100, por um autor desconhecido. Esse vai ser o tópico da semana que vem, tá, gente? Esse vai ser o tópico da semana que vem. Estou tentando fazer uma inovação no nosso bate-papo, tá bom? A gente dá a seguir cenas dos próximos capítulos do assunto que a gente vai conversar semana que vem, tá bom? A gente vai falar sobre a crise dos insumos, porque a crise dos insumos está afetando diretamente o trabalho de todo mundo. E quem é independente está tendo que colocar preço de livraria e é muito difícil você ser um autor independente, um autor que está começando a carreira agora, que ninguém. É altamente arriscado você vender um livro de um autor que é iniciante, ou um autor que não é iniciante, mas que ainda é um autor que não é conhecido nacionalmente ou internacionalmente, e aí você oferece um livro com o preço de, sei lá, preço de um best-seller, de um lançamento de um best-seller, entendeu? Você lança um livro com preço de Harry Potter, tá? É meio óbvio que a pessoa não vai comprar. Tipo, pô, mas você é um autor estreante, ou você é um autor desconhecido. É arriscado eu pagar R$ 120 pelo seu livro, Marcelo. E aí a gente também vai entrar um pouco em questões técnicas a respeito de impressão, a Amazon KDP, que é o Kindle Direct Publishing, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essas modalidades. Prós e contras. Ultimamente está tendo mais contras, tá, gente? Porque com esse negócio de guerra, esse negócio de escassez, esse negócio de petróleo, tá acontecendo umas aberrações na Amazon, que já aconteceu comigo, inclusive, tá? Tá acontecendo aí problema de insumo, tá? O papel tá caro, o transporte do papel tá caro, tem país que não fabrica papel, o Brasil até fabrica papel, mas não sei por que que o papel tá caro, não sei se o Brasil tá exportando celulose. Celulose não. Hoje a cabeça não está muito boa. Aí vocês vão dizer que é o vinho, né? Ah, não, vamos beber, pô, para ver se eu lembro da palavra. É celulose, né?
Tem que beber um bom vinho rosé para lembrar das palavras. Eu sempre venho aqui só tomando café e água, pô. Por isso que eu não lembro das palavras, da branco. Com bebida não, já corrigi, é celulose. Deve exportar a celulose para importar o papel, não é possível. Como é que o negócio pode ser tão caro? Sem contar outros tipos de papel, tinta para impressão, aí tem toda uma parte técnica, entendeu? Que a gente vai entrar na sexta-feira. Sexta-feira a gente vai começar o assunto sobre a crise dos insumos, tá? Esse vai ser o assunto da sexta-feira que vem. É isso, gente. Rezando aqui nesta terça-feira, neste nosso bate-papo de terça-feira, gravado na terça, que não estejamos em guerra. Independente se estamos ou não em guerra, desejo a vocês todos um excelente happy hour agora nessa sexta-feira e que vocês possam, né, aproveitar antes do fim, antes do fim do mundo, aproveitar, dar um vinhozinho, uma cerveja, antes que o mundo acabe, entendeu? E que vocês possam ter um excelente final de semana. Obrigado por vocês estarem até esse momento no nosso bate-papo. E que vocês tenham um excelente final de semana, junto aos seus queridos, junto às suas queridas, junto aos seus amados, junto às suas amadas. Divertidíssimo. Foi uma das melhores edições desde a retomada. Leia The Talk 9. Leiam e divirtam-se. Desde a retomada, os textos estão porretas. Leia The Talk 9. Tá bom, gente? E voltaremos na próxima semana. Se tudo der certo, sem guerra, sem confusão, sem nada. Deu pra ver que eu tô meio perturbado com o noticiário. Tá bom, gente? Mas que vocês curtam esse excelente feriado na presença dos seus queridos, das suas queridas, dos seus amados e das suas amadas. Tá bom, gente? Voltaremos na semana que vem, também sexta-feira, para falar sobre essa crise dos insumos que vai praticamente, se bobear, decretar a morte do livro de papel. A gente está bem próximo disso. E outras cositas que vamos comentar no editorial da semana que vem, tá bom, gente? Um excelente final de semana para todos vocês. Um super beijo e até a próxima sexta.